Fora do consultório, muitas pessoas me perguntam: Patrícia, acho que eu estou com ansiedade. Qual médico eu devo procurar? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Meu nome é Patrícia Teubner, sou psicóloga clínica, trabalho com a psicanálise há mais de 22 anos. E aqui no canal vocês vão ver muitos vídeos sobre autoconhecimento e sobre transtornos mentais também. Então, fica ligado, ativa o sininho e não perca nenhum conteúdo. Vem comigo! As pessoas geralmente começam a perceber a chegada da ansiedade através de sintomas físicos. Você já percebeu pessoas com sinais de que pareciam que vão morrer, sabe? Aquela sensação, o coração batendo forte, né? Taquicardia acelerado, como eles chamam, batedeira, né? Aquela sensação de que não consegue respirar, falta de ar, a sensação mesmo de que vai morrer, né? De que está sufocando, dormência em partes do corpo, dificuldade de dormir, dores de cabeça, enjoo, algumas vezes um bolo na garganta, às vezes não consegue se alimentar direito. Enfim, são tantos sintomas, gente. E essas pessoas, elas vão para onde mesmo? O primeiro impulso delas é procurar um cardiologista, não é mesmo? Então, aí as pessoas me perguntam: Patrícia, mas eu já procurei tantos médicos e os médicos me falam que eu não tenho nada. Como pode isso? Eu sinto um monte de coisas, tenho crises, não consigo dormir, não consigo trabalhar, não estou rendendo nada, não consigo estudar. Como assim eu não tenho nada, né? Mas essas pessoas têm, gente. Tudo bem que não é físico, né? Não é uma doença, né, cardíaca, não é uma doença aí do meio, né, da cardiologia. Mas é algo importante e a gente está falando, na grande maioria das vezes, de um transtorno de ansiedade generalizada, né? Aonde a causa é psicoemocional. Essas pessoas, né, elas acabam pulando de médico em médico procurando um diagnóstico, mas acabam não encontrando e ficam perdidas, né? Então, o que fazer? Qual profissional procurar? O que eu recomendaria? Procurar um bom profissional da saúde mental. Poderíamos começar pelo psicólogo, né? Mas por que o psicólogo? Porque em alguns casos, né, quando a ansiedade não está assim num grau muito elevado, quando os sintomas não estão atrapalhando tanto a vida da pessoa, a gente consegue lidar com esses sintomas e trabalhar as questões dela com a psicoterapia, né? Sem precisar entrar com medicação, com avaliação médica, porque o psicólogo ele vai ser o profissional que trabalha através do diálogo, né? Sem a medicação, porque nós não somos médicos. Então, só quem pode medicar são os médicos. Então, às vezes o psicólogo ele vai resolver, né? Ele vai conseguir trabalhar com esse paciente sem precisar medicação. Mas se houver necessidade, o psicólogo vai encaminhar, né, para uma avaliação médica e aí sim é o caso do paciente procurar, né, um médico especialista em saúde mental, que é o psiquiatra, né? Só que a gente tem a questão do preconceito e muita gente tem medo, tem vergonha, né, de procurar um psiquiatra e falar: Patrícia, mas eu não sou doido, o que as pessoas vão pensar? Ou então tem medo de viciar na medicação. E eu gosto muito de explicar para essas pessoas que a medicação só vai viciar se ela tomar sem orientação, se ela tomar por conta própria. Porque muitos pacientes, inclusive, já chegam aqui no consultório já tomando às vezes a medicação que o colega já tomou, que o parente toma, né? Ou para dormir, ou para uma crise de ansiedade. Então, gente, isso é muito perigoso, porque os quadros de ansiedade, eles são muito diferentes, né? A ansiedade, o transtorno de ansiedade generalizada tem uma gama tão grande de sintomas que nem
todo paciente vai ter um quadro com os mesmos sintomas, né? E a intensidade desses sintomas também pode variar. Então, o tratamento vai ser diferente. Às vezes um paciente ele vai se adaptar melhor a uma droga, né? Às vezes tem associação com outras substâncias. Às vezes esse transtorno de ansiedade, ele pode ser um transtorno misto, né? Que vai ser ansiedade junto com a depressão. Às vezes ele pode estar associado com uma comorbidade, que é uma outra doença ou um outro quadro, né? E vai precisar de uma associação medicamentosa. Então, gente, o melhor tratamento vai ser orientado pelo psiquiatra. E uma outra coisa. Muita gente fala, não, mas eu já fui ali no meu clínico geral. Ou então, minha ginecologista já receitou um ansiolítico. Tá, vou te fazer uma pergunta. Quando você quebra um osso do seu corpo, você vai no cardiologista? Não, né? Então, por que para cuidar da sua saúde mental pode ser qualquer médico ou qualquer especialista? Pense nisso. Então procure o especialista certo, que vai cuidar com minúcia, né, do seu problema. Então, gente, um último recado para vocês. O tratamento da ansiedade, né, assim como os outros transtornos mentais, depressão, ele é pautado pelo tratamento com psicólogo, psiquiatra e atividade física, tá? Então, a gente precisa tratar todos os aspectos que são importantes e necessários, né? Porque quando a gente trata só com medicação, né, quando ela é necessária, a gente está tratando só o corpo. Mas o corpo adoeceu por causa da maneira como a gente enfrenta as situações da vida. Quando a gente para de tomar medicação, o que acontece? A gente continua enfrentando as situações da vida da mesma maneira se a gente não tratar o nosso aspecto psicológico, não é mesmo? Aí as frustrações, as tristezas, as angústias, as preocupações e os estresses vão continuar sobrecarregando a sua mente e o seu corpo vai novamente desestabilizar. Aí você volta a ter outros transtornos. Então, a causa que é psicológica precisa ser tratada. Não adianta tratar só o paliativo, que é regular o corpo, regular aí os neurotransmissores, né? Não adianta só tomar a medicação. É como uma febre, que você vai lá e toma um antitérmico sem descobrir a causa. Vai voltar a febre quando o efeito do antitérmico passar, não é? Então, remédio para transtorno mental é a mesma coisa. Busque resolver as causas, e as causas são psicoemocionais. Vamos cuidar da raiz dos problemas. E a raiz dos problemas é aqui que a gente cuida, na terapia. Então não deixe de cuidar, porque é isso que vai garantir a sua saúde mental a longo prazo, tá? Precisando, estou aqui para te ajudar a ter uma vida de qualidade e uma vida que vale a pena.